Hello, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela de Ciências e hoje a gente vai começar a estudar nas nossas aulas online um conteúdo muito importante que é sobre química. Então, sejam muito bem-vindos e venham com o coração aberto, porque parece que é difícil, mas eu juro que não é. Nós vamos começar estudando alguns conceitos de química. Esses conceitos a gente vai usar nas nossas aulas futuras, então vocês precisam entender muito bem esses conceitos para não ter dúvida no aprofundamento nas próximas semanas, tá bom? Então anotem, vocês têm a opção de pausar o vídeo e copiar no caderno, ou então assistir o vídeo diretão e ao final da aula eu vou deixar esses slides postados lá no mural, então vocês podem abrir depois e passar limpo para o caderno. Isso vai facilitar vocês a responder as questões depois, porque vai estar tudo lá no seu caderno, em mão, você não vai precisar ficar mudando de tela, baixando tudo de novo, assistindo tudo de novo, combinado? O primeiro conceito que eu preciso que vocês entendam é que massa é diferente de peso. São coisas totalmente diferentes, mas no nosso dia a dia a gente usa como sinônimos. Massa é a quantidade de matéria que a gente tem no nosso corpo. Então, o que a gente tem no nosso corpo, a gente chama de matéria. E a gente consegue medir essa matéria num equipamento chamado balança. Quando a gente sobe na balança, o número que aparece é a nossa massa, não é o nosso peso. Então, quando a gente fala, deixa eu subir aqui nessa balança para eu me pesar, esse termo me pesar está errado. Você está subindo na balança, na verdade, para medir a sua massa. A unidade de medida de massa mais comum que a gente usa é o quilo. O símbolo do quilo é representado pelo K e o G. A gente tem outras unidades de medida também para massa, grama ou miligrama. Já o peso, ele é uma força com que o corpo é atraído para a superfície do planeta. Então, o nosso planeta Terra tem uma força chamada gravidade e ela puxa os corpos para o centro. Aqui no desenho, a gente tem o cientista chamado Isaac Newton. Dizem que na época ele estava lá embaixo de um pé de macieira, pensando sobre várias coisas, quando uma maçã caiu na cabeça dele. Aí ele teve a ideia de, por que as coisas caem ao invés de voarem ou flutuarem? Aí ele conseguiu desenvolver a teoria da força da gravidade. Por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui e soltar ela agora, vocês acham que ela vai voar, ela vai ficar aqui flutuando ou ela vai cair? Pronto, já deu tempo de pensar, né? É uma resposta um pouco óbvia. Se eu soltar, ela vai cair. Essa caneta, ela tem uma massa, ela é feita de matéria e a gente consegue medir a massa dela. Essa massa é atraída para o centro da Terra por causa da gravidade. A unidade de medida desse peso não é mais quilo, é Newton, em homenagem ao cientista que defendeu essa teoria e comprovou. O peso, ele vai variar por duas coisas. Ou pela quantidade de matéria de um corpo, ou seja, quanto mais matéria um corpo tem, mais pesado ele vai ser, porque a Terra vai puxar ele com mais força. Ou então esse peso vai variar de acordo com a gravidade do local. O meu peso aqui no planeta Terra é 1 por causa da gravidade da Terra. Se eu for para a Lua, o meu peso lá vai ser outro, porque a gravidade lá na Lua é outra. A minha massa, 58 quilos, vai continuar a mesma. Só que lá eu vou aparentar mais leve, porque a gravidade de lá é menor. A Lua vai me puxar com menos força do que a Terra. Ok, né? O próximo tópico dentro de química que vocês precisam entender é sobre matéria. Eu falei para vocês no slide anterior que o meu corpo é feito de matéria. Mas o que é matéria? No universo, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é chamado de matéria. Desde sólido, qualquer coisa sólida que tem massa, que a gente consegue medir lá na balança, que ocupa um lugar no espaço, eu chamo de matéria. Líquidos, que tem massa, ocupa lugar no espaço, chamo de matéria. Gases, qualquer gás que você imaginar, que tem massa, ocupa lugar no espaço, a gente chama de matéria. Então, matéria é tudo aquilo que tem existência física, é algo real. Se apresenta na forma sólida, líquida ou gasosa, como eu acabei de dizer, e essa matéria,
sou feita de matéria, essa matéria é feita de diversas substâncias que a gente vai estudar nas próximas semanas, tá? Então, matéria é feita de substâncias. Outro conceito que vocês precisam entender são os estados físicos da matéria. Olha o nome, ó, físicos. Isso significa que a matéria tem várias formas, sem alterar o interior. Eu vou dar um exemplo da água. A água, quando ela está congelada, ela é água. A água, quando ela derrete, ela continua sendo água. A água, quando ela evapora, ela continua sendo água. O que mudou foi só a sua parte externa, só mudou o seu exterior. Quando muda só o exterior, a gente fala que ela mudou de estado físico. Então, aqui, ó, do gelo para o líquido, o nome dessa transformação física é fusão. Do líquido para o gasoso, aqui tem uma nuvem desenhada, é porque o gás sobe para as nuvens, tá? A gente chama de vaporização. E tem o processo inverso também. Quando a gente sai do estado gasoso e vai para o estado líquido, a gente chama de liquefação ou condensação. E quando a gente sai do estado líquido e vai para o vai para o sólido, a gente chama de solidificação. Então, esses são os estados físicos da matéria. Qual matéria que eu falei aqui para vocês? A água. Estado físico, lembrando, não altera a sua parte química, a sua composição, o seu interior, muda só o seu exterior. Por exemplo, se eu pintar meu cabelo aqui de loiro, eu vou mudar o meu interior? Não, eu vou mudar só o meu exterior, eu estou mudando só o meu estado físico. Tranquilo? Outro assunto muito importante dentro de química que vocês vão precisar entender para as próximas aulas são as propriedades da matéria. São 3 que a gente vai estudar hoje: ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. No vídeo 1, que é esse aqui de agora, a gente vai estudar até o ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura, o momento exato que algo que está no estado sólido começa a virar líquido. Vou dar o exemplo de novo da água. A água, quando ela está congelada e começa a derreter, lembra aqui, ó, no slide anterior, quando sai do sólido e vai para o líquido, o nome dessa transformação é fusão. A temperatura que isso acontece, eu chamo de ponto de fusão. Então, é bem tranquilinho, é o mesmo nome. Do sólido para o líquido, fusão. Como é que é o nome da temperatura que vai do sólido para o líquido? Ponto de fusão. Então, aqui tem um gelinho derretendo, era sólido, virou líquido. A temperatura que isso que está acontecendo se chama ponto de fusão. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Então, quando a água começa do 0 graus Celsius para mais, ela começa a derreter. É exatamente no 0 grau que ela começa a derreter. Aqui eu trouxe uma tabelinha de outros materiais e os seus pontos de fusão. Então, por exemplo, o ferro, quando ele está no estado sólido, para a gente derreter ele, eu preciso chegar a 1535 graus Celsius. Esse é o ponto de fusão do ferro. Aqui o da água, 0 graus Celsius. Para eu derreter o chumbo, eu preciso de um calor de 327 graus Celsius. E assim, sucessivamente para todos os materiais. Vocês não precisam decorar essa tabela aqui. Eu trouxe só para mostrar para vocês que todos os materiais do nosso universo têm um ponto de fusão, tem um momento exato que ele sai do sólido para o líquido. Vamos dar uma espichada nas pernas, tomar uma água, ir ao banheiro, não demora e volta para o próximo vídeo, tá bom?